Por que a gente gosta dele? Por que nós nos aproximamos dele? Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura, nada que víssemos nele nos atrairia. Não é por uma condição visível humana da sua aparência. Até porque nós não sabemos como era a sua aparência, a não ser aquelas pessoas que conviveram com ele quando ele esteve entre nós. Não é talvez pelo seu projeto religioso, até porque a gente vive fugindo de esqueminhas religiosos, e não foi isso que ele veio trazer. Não foi pelo seu império, porque ele não construiu nenhum. Não foi pela suntuosidade dos templos que ele edificou, porque ele também não edificou nenhum. Nem pelos livros que ele escreveu, porque na verdade ele mesmo não escreveu. Registraram o que ele disse. Vamos ler o texto de hoje. Efésios capítulo 6, a partir do verso 5 até o versículo 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, os senhores humanos, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesse trecho da carta, Paulo já havia falado ao marido e à mulher, já havia falado de pai para filho, pais e filhos, e agora ele entra num assunto de senhores e servos. A Bíblia no Novo Testamento tem algumas palavras diferentes quando ela traduz como servo. Por trás da palavra na língua portuguesa servo, pode ter uma outra palavra grega. A gente tem a palavra diáconos, os diáconos eram servos. Mas o diácono não estou falando do cargo de igreja. A palavra diácono significa alguém que serve. Voluntariamente ele vai e ajuda. Tem também o terapon, que é muito parecido, é o servente. Essa é uma outra palavra que também aparece no Novo Testamento. Ambos se confundem, são muito parecidos no seu ofício. Gente que voluntariamente ajuda. A gente tem o oiketes, que é um outro termo que também aparece na Bíblia. Esse aqui é o empregado doméstico, vamos dizer assim. Oikos significa casa. O oiketes é aquele que trabalha em casa, que ajuda. No caso, pode ser assalariado, ele é um empregado. A gente tem também uma palavra, que é a palavra pais, que significa o menino, a criança que ajuda. Pode ser em casa, pode ser um garoto que recebe um trocado. E até mesmo Jesus, em Lucas 12:45, quando diz que ele é o servo de Deus, o filho de Deus, é usada essa palavra, porque ele é o filho, o menino que serve ao pai. Então aqui tem uma ligação de amor. Você tem aquele que serve livremente, você tem aquele que é um empregado, você tem aquele que tem uma ligação afetiva, e nós temos a palavra doulos, que é a palavra que Paulo usa para descrever a nossa relação com Deus. E aliás, talvez a que mais apareça no Novo Testamento, e que ele nos coloca exatamente no nosso lugar. O doulos é o escravo. Nós vamos entender como é que é o escravo. O escravo é alguém que não tem mais a sua individualidade, porque ele pertence ao seu senhor. Ele não faz aquilo voluntariamente, ele foi feito um escravo. E ele não recebe para fazer,
ele não faz por uma troca, ele faz porque esse é o seu dever e obrigação como propriedade de alguém. O escravo, então, não tem a sua individualidade, não tem mais a sua vontade. Ele não tem mais a sua personalidade. Ele não é de uma família, ele não é de uma terra, ele não é um cidadão de um lugar, ele não carrega com ele uma cultura a ser desenvolvida onde ele está. Ele foi tirado desse ambiente, sem identidade, sem individualidade, sem a sua vontade. Ele passou a ser propriedade de alguém. Os romanos chamavam de res municipa, tudo que era pertencente a um cidadão. Então, quando um cidadão tinha o ajuntamento dos seus valores, era as suas terras, propriedades, seu dinheiro, seus bens, seus animais e os seus escravos. Tudo isso era propriedade. E quando Paulo diz que nós, ele mesmo diz, Paulo, eu, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele usa essa palavra. Eu sou um doulos de Cristo. Eu sou um escravo. Eu não tenho mais a minha individualidade. Eu não tenho mais a minha vontade. Eu não tenho mais a minha essência propriamente como um ser que desenvolve o que quer. Eu sou pertencente a alguém. A gente acabou de adorar a Deus aqui cantando e dizendo que Ele me atraiu. Ele me atraiu para si. E eu me entreguei como um servo. Todas as vezes que eu sirvo a Deus, pensando receber algo em troca, eu não sou um doulos. Talvez eu seja um oiketes. Eu quero ser um funcionário. Eu quero fazer algo para receber uma outra coisa. Eu me sinto como alguém que é merecedor de algo. Não vou falar o que eu ia falar. Tem dia que eu falo muito, irmão. Tem dia que eu falo demais. Depois eu desço aqui e você fala assim, viu o que o Zé falou? Aí eu falo, e eu vou para casa assim, por que eu tinha que falar? Então, deixa. É que a gente ouve algumas coisas no ensinamento, não sei se a gente pode falar cristão, mas nós mesmos fomos alvos desse ensinamento, e que sempre nos coloca numa posição que nós absolutamente não ocupamos, ou não deveríamos ocupar. Na verdade, não ocupamos. Na mentalidade greco-romana desse primeiro século, quando alguém ouvia a palavra doulos, esse aqui é um doulos. Veja bem, se alguém é um ajudante na diaconia, no serviço, se ele é um terapon, ele faz porque ele ajuda, porque ele voluntariamente faz. Se ele é um empregado, mas é interessante, aquele que ajuda, eu vou te ajudar, vou dar uma força aqui, vou ajudar a enrolar esse cabo. Eu estou aqui sendo um servo teu e estou aqui te ajudando, mas lá na minha casa eu tenho um oiketes. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posso ser aqui um servo, nesse outro momento eu sou um senhor. Ali eu estou servindo e aqui eu estou sendo servido. Um menino cresce, serviu quando pequeno e alguém o serve. Ou mesmo alguém que é empregado. Eu posso ser empregado aqui e na minha casa ter empregados a meu favor. Mas, quando eu sou um doulos, imediatamente na mente greco-romana, quando um cara ouvir, esse aqui é um doulos, esse aqui jamais será Kyrios. Porque o doulos é propriedade de um Kyrios. Todo servo, escravo, é pertencente a um senhor. Ele não é mais de si próprio. E ele jamais terá alguém ao seu serviço. Podemos dizer que ele está na linha mais baixa nessa cadeia. Mas essa é a nossa relação com Deus. Porque quando nos encontramos com Ele, entregamos a Ele o nosso ser, para que Ele habite em nós. Entregamos a Ele a nossa vontade, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Entrego a Ele a minha individualidade, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu deixo de ser o que sou para que Ele me transforme na sua imagem a cada dia, pelo seu Espírito que opera em mim. Esse é o princípio da nossa vida cristã. A nossa rendição e o reconhecimento da nossa condição de pecadores. E por isso, aquele Senhor que se fez servo, isso é inimaginável. Alguém que é Kyrios, deixa a sua posição para servir e se entregar voluntariamente e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, passa de mim o cálice, mas seja feita a tua e não a minha. Essa atitude é que te atraiu. Porque se você foi atraído a Cristo por coisas que Ele pode te dar, por milagres que Ele pode fazer, por coisas que Ele realiza externamente, tudo bem, pode ser que no primeiro momento estava num perrengue danado, te disseram Jesus é bom e Ele vai te ajudar, e você se achegou a Ele, e Ele realmente te socorreu, te curou, te livrou, e você falou: que bom, Ele faz mesmo as coisas que eu preciso. Mas essa não foi a coisa mais importante. Não foi por isso que Ele se tornou o Senhor da sua vida. Se foi, a tua relação com Deus está muito frágil. Quando eu me aproximei de Cristo no meio da minha crise, e Ele fez um milagre na minha vida, como o cego Bartimeu que passou a ver, a mulher do fluxo de sangue que teve o seu fluxo estancado, o leproso que foi curado, todos eles que passaram a seguir a Cristo, não seguiram por causa de um milagre, mas porque reconheceram que Ele era o Senhor. 10 leprosos foram curados, aliás 9 foram só curados, 1 foi salvo. Um deles reconheceu que ali estava o Filho de Deus, que ali havia um Kyrios, um Senhor, e eu preciso entregar a minha vida a esse Senhor. Eu não me aproximo dele para fazer alguma coisa boa, para que ele me dê alguma coisa em troca, porque é isso que o texto diz: você que é servo, não se aproxime do Senhor só de vista, para fazer enquanto Ele está ali na frente e depois pelas costas. Mas muita gente segue a Deus dessa forma. No domingo, a gente está aqui, a gente canta, levanta a mão, mas o nosso dia a dia não reflete esse Cristo habitando dentro de nós, não reflete que nós somos servos. Esse texto Paulo fala a respeito de homens que tinham escravos. Ele tenta trazer uma solução na relação de senhores e escravos. É também bastante interessante perceber que no Novo Testamento nós não temos uma posição clara de nenhum dos apóstolos contra a escravatura. Eu estava lendo um livro de Merrill Tenney, que é um doutor em Novo Testamento, e ele disse que não era muito comum os judeus terem escravos nessa época. Mas nós temos que entender que a comunidade cristã, em Éfeso e em outros lugares, não era composta essencialmente por judeus. Muitos gentios se convertiam à fé cristã e tinham seus escravos. Mas já no Antigo Testamento, nós sempre percebemos a maneira como o judeu deveria tratar o estrangeiro, aquele que estivesse a seu serviço. Deus sempre trouxe a graça para que o homem não se tornasse um senhor do outro. A lei do jubileu, não amordaçar o boi que debulha, permitir que o pobre colhesse o que caísse no chão. Várias leis demonstravam que Deus colocava e inseria no homem, apesar de estar no pecado, o senso, a noção de que ele não era Deus, por mais bem sucedido que fosse na terra. Mas no Novo Testamento nós não vemos ninguém brigando contra a escravatura. Mas é interessante também que percebermos que foram nos países ocidentais, cristãos, que em primeiro lugar a escravatura foi abolida. E os grandes nomes que estiveram à frente de todo o abolicionismo eram cristãos. E, até hoje, ainda existem países que escravizam pessoas. E a falta da fé cristã
a falta da cosmovisão, da maneira de se enxergar cristã, mantém pessoas ainda se sentindo deuses e senhores umas sobre as outras. Ainda que muita gente possa ir contra o cristianismo e contra a fé cristã, igreja, tudo mais, mas a emancipação da mulher, a abolição, aliás, muitos outros avanços aconteceram exatamente nos países que são cristãos. Ainda que existissem cristãos fundamentalistas contra, mas sempre tiveram nas primeiras fileiras das lutas pelos direitos humanos cristãos. Aliás, Martin Luther King era um pastor. Bom, e muitos outros nomes nós poderíamos citar. E eu fiquei pensando também, isso eu não li em nenhum livro, mas os cristãos já eram acusados nessa época de ter colocado fogo em Roma. Porque Nero queria acabar com as casas de madeira em Roma e construir uma cidade mais top. Então, conseguiu botar fogo numa parte pobre e acusou os cristãos, que ainda tinham as suas festas chamadas ágape, amor, a sua comunhão, e que acusavam de ter orgias e de serem pessoas sem princípios. E os cristãos eram perseguidos nessa época. Não sei se foi por isso, mas se os caras levantam a bandeira de acabar com a escravatura, aí que acaba de matar os cristãos mesmo. Mas para tudo tem um tempo. Mas uma coisa muito profunda e valiosa, que a gente percebe na carta a Filemon, nesse trecho, é de que Paulo, independente da cultura da época, manter a escravatura, ele traz ali um ponto final na usura. Ele coloca um ponto final na tirania, demonstrando que tanto os senhores como escravos estão debaixo de um único Senhor. E aquele que serve, não serve a homens, mas serve como servindo a Deus, porque é um servo de Deus. E aquele que manda, que é Senhor, sabe que tem um Senhor acima dele. E o que faz, faz com o temor de Deus. Isso é um exemplo fantástico para nós. Poderíamos aplicar isso para a nossa vida profissional, já que não temos escravos hoje. Sem dúvida. A maneira como a gente se comporta, no mercado tão louco que a gente vive, tão competitivo. Você que é patrão, você que tem empregados a seu serviço, e eu sei, você me dizer, Zé, mas é fogo, você dá o dedo, o cara quer o braço, você quer ajudar, aí depois o cara te coloca no pau. Eu sei, irmão, é uma loucura, a gente está numa selva, sem tanga, sem Tarzan, ninguém ajuda nós. Eu sei, irmão, não é fácil. Mas Paulo está dizendo aqui numa relação entre cristãos. E vale a pena a gente se debruçar nesse texto e parar um pouco para imaginar como é que nós temos nos conduzido. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 17, nós não vamos ler, depois no verso 20, mas você conhece os textos. É quando Paulo diz que nós somos escravos do pecado. Ele usa essa mesma palavra, nós somos doulos. Antes de sermos escravos de Deus, o Senhor, nós éramos escravos do pecado. Você não tem ambiente neutro e ambiente livre. Não existe. Mas aquele que acha que é livre para fazer o que quer, não, eu sou livre, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de Deus, eu sou livre, faço o que eu quero. Aí é que você está enganado, você é escravo. Você está se entregando a uma escravidão. Você pode cair na gandaia o quanto você quiser, é verdade. Eu não sei se é o que você quer. Você é escravo disso. Geralmente as pessoas que falam, eu faço porque eu sou livre, quando eu quiser eu paro, são aquelas que têm que se internar numa clínica para parar. Mas eu não digo com relação apenas a álcool, com relação à mentira, com relação à falsidade, com relação às falcatruas no mercado, com relação à desonestidade, ao sexo, à pornografia. Escraviza. E você nem sabe por quê, vira e mexe, mexe e vira, você está preso da mesma coisa. Mas a única maneira de sermos livres é se o Filho do Homem nos libertar. Porque aí verdadeiramente seremos livres. Num paradoxo. Fomos atraídos pelo Senhor que se fez servo. E não é possível, se esse Senhor entende e fala comigo desse jeito, é esse o Senhor que eu quero para a minha vida.
E o seu sacrifício, e o seu movimento, Filipenses capítulo 2, verso 5, daquele que era Deus, mas não usou isso para usurpar uma posição de Deus, mas se tornou como servo, fazendo-se semelhante aos homens, fiel até a morte, morte de cruz, ressurreto ao terceiro dia. Foi isso que me atraiu e disse: eu quero estar aos pés desse Senhor, o Senhor que é servo. E não é louco que muita gente é atraído por esse Senhor que é servo e busca desse Senhor que é servo capacidades para depois crescer espiritualmente e fazer servos para si? Isso é um contrassenso. Se o que me atrai é a imagem do servo sofredor, por que quero me converter para me tornar senhor de outros? Bom, é por isso que está cheio de gente aqui com esparadrapo e com band-aid. Não é verdade? Todos nós que estamos aqui, quase na maioria, já fomos surrados por senhores. Senhores feudais, senhores religiosos, que dizem que são servos de Deus, mas se comportam como senhores de outros. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Filos é a palavra amigo. Já não vos chamo dulos, vos chamo filos. Eu não estou aqui para escravizar e matar vocês. Apesar de que nós nos entregamos como servos. Fomos feitos escravos sem sermos capturados. Foi o amor de Deus que nos capturou. Foi a sua entrega que nos capturou. E nós nos entregamos a Ele. E Ele nos chama de amigos. O exemplo do Kyrios que se faz filos, do Senhor que se faz amigo, nos fez rendidos diante dEle. E eu queria perguntar a você de novo a pergunta do início, quando o pessoal da banda acabou de cantar a música. Por que somos atraídos a Deus? Olha que coisa interessante. Há pessoas que só se sentem bem quando sentem que tudo está bem. Quando tudo está bem, do jeito que ele quer, ele se sente bem. Tipo a gente. Tipo você e eu que hoje estamos aqui, preocupados e ansiosos, porque nem tudo está bem. E geralmente quando a gente chega até Deus, nós o buscamos para que Ele faça as coisas ficarem bem. Porque quando elas estão bem, tudo está no meu controle, tá? A conta está paga, minha filha desmanchou o namoro com aquele vagabundo, não é? Meu carro está pago, parei meu tratamento, já acabou, minha esposa quebrou o cartão dela. Então, eu orei e Deus fez. E sabe qual é o meu sentimento de prazer? Que eu voltei a ser Senhor. Que louco! Que louco! Porque agora tudo aqui, ó. Se alguém perguntar como é que está a sua vida, eu passo o relatório, tudo sob controle. E nós nos sentimos bem assim. Porque nós temos um anseio, desde o Éden, nós queremos ser Kyrios. Se eu comer dessa árvore eu vou morrer. Certamente não morrerás. Foi a serpente que falou isso. É que Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai se tornar como Ele. Como Ele? Como Ele? Está brincando? Daqui esse fruto aqui. Ô raça, hein? Que é a raça humana. Esse é o nosso pecado. A gente quer ser Senhor o tempo todo. E é incrível, irmão. Quando tudo está bem,
e você está legal, e você encontra um irmãozinho que está no seu estágio anterior, sem controle e pedindo a Deus, se ele se aproxima e fala, como é que você conseguiu? Olha que loucura. Eu fui fiel, eu fiz o que ele quis, Aí eu dou a formulinha matemática espiritual para Deus, para curvar Deus à minha vontade, faz igual. Mas eu não consegui. Aí eu como Senhor e ele como lembra, você não tem fé, pô. Como nós gostamos da posição superior. Irmão, a igreja é um lugar insuportável quando ela tem gente desse naipe. Igreja é um lugar insuportável quando tem gente que acha que tem, que sabe, que pode e que é. Porque nós só conseguimos servir a homens se eu tiver na cabeça que eu estou servindo ao Senhor. E diante de mim tem alguém que não quer que eu o sirva, mas quer que eu sirva a Deus. Aí dá. Aí dá. Ambiente de igreja, aonde, não é o nosso caso, graças a Deus, mas ambiente de igreja, onde você tem líder, que quer subir nas tamancas, rapaz, não dá, ele mata todo mundo. Porque o exemplo da cruz é o exemplo do Senhor, que se fez servo. Eu olho para o meu líder, o cara quer ser Senhor, não dá. Não dá. Mas fazer o quê? Se a pregação insufla e enche o coração desse líder dizendo, você vai ter honra, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, tem sabor de mel, vai todo mundo ficar lá embaixo e você lá em cima. Esse é um anti-evangelho. É contrário a tudo que a palavra de Deus diz. Patrões hoje são senhores. Se o cara tem uma empresa, ele é o doutor. Os ricos hoje são senhores. O cara que tem dinheiro é doutor. Me lembro de uma vez que eu estava sem carro e uma pessoa me emprestou um carro. Eu lembro que era era aniversário dos meus pais de casamento. Meu pai ainda era vivo faz muito tempo. E eu falei para o Jorge, vamos levar o pai e a mãe para comer no Novilho de Prata. Já tinha, faz tempo, mas já tinha aqui na Ricardo Jafé. Eu sou velho, na época era preto e branco ainda o novilho de... Não era prata, era novilho branco. Mas essa pessoa tinha uma condição boa, falou, pô, você está sem carro? Eu falei, estou sem carro. Não, vai com esse meu carro, fica até segunda-feira. Acho que meu carro estava consertando, não sei. Fica até segunda-feira. E era um carro, um Honda. Mas naquela época o Honda não fazia aqui no Brasil, era um carro importado. Bom, eu sei que quando eu cheguei na porta do restaurante, eu fui tratado como um rei. Você sabe disso. O carro que você tem muda tudo. Muda tudo. Bom, você aprende como psicólogo a fazer uma entrevista de trabalho bem vestido? Você toma sopa de letrinha para falar português correto aquele dia? Né? Basta o cara ter um pouco de dinheiro, ele já é senhor dos outros. Esse é o mundo que a gente vive. Para muitos povos da antiguidade, como o faraó no Egito, era Deus. Bom, César, em Roma, o imperador tinha um culto para si. Mas muitos países hoje, do mundo que a gente vive, os seus mandatários são tidos como pais da nação, como senhores. São ditadores e subjugam o povo à sua vontade. E todo mundo tem que obedecer. Senão, não estamos falando de antiguidade. No país que a gente vive, políticos são senhores. Mas pasmem, líderes religiosos são senhores. Se colocam na posição de quem é o oráculo dos mistérios de Deus. E se você não estiver debaixo dele, você não é abençoado. Como se Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou, subiu, está à direita do Pai, e você ora e diz, Jesus, tem misericórdia, ele responde para você, gostaria de poder te ajudar,
Mas como você saiu da casa da rocha e não está mais na cobertura do Zé, eu não posso fazer nada por você. Eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, estou com as mãos atadas. Como se Cristo dependesse de mim. Ele é Senhor suficiente. Nossa relação não é relação de senhorio e servidão. E o que Paulo traz aqui, já que nós não temos mais escravidão, serve muito bem para a gente compreender como é que é a nossa relação com Deus e como é a dele, Senhor, na nossa direção. Como deve ser a nossa no dia a dia. Como deve ser a nossa relação de ministro e de pastor e de ovelhas. Sabe que muita gente diz que se um pastor fizer isso, ele perde a sua autoridade. Porque ele tem que se manter em cima do pedestal, chicote na mão, cadeira no outro e vamos embora, gente. Respeitável público. Ora, o nosso Senhor deixou a sua glória, se fez como um homem, foi julgado por um crime que não cometeu, foi à cruz, publicamente quer uma morte vexatória, e eu e você não temos vergonha dele. E nem tampouco ele perdeu a sua autoridade. O que Paulo está trazendo para nós é um princípio de vida cristã. Nós somos servos uns dos outros, porque somos servos do mesmo Deus. Eu não posso, como pastor da igreja, conduzi-la como se não tivesse o Senhor sobre mim, como se não prestasse contas a ninguém. E nem tampouco você. Você não tem que fazer cara de santo, como diz aqui Paulo, que é aquele que faz apenas por vista, para ser visto pelos homens. Você não faz para eu ver. Eu não estou na tua casa, eu não tenho câmera no seu trabalho, e eu não sei que site você navega. Se você faz isso, você está se enganando. A sua relação é uma relação religiosa infantil. Devia estar lá no departamento infantil e não aqui no culto. Você não faz para mim, e nem para eu ver. Você serve como quem serve a Deus. E eu ministro como quem está debaixo da direção de Deus. Tem que ter muita verdade, muita coragem, muita sinceridade. Mas esse é o ambiente onde o Espírito Santo de Deus age. Esse é o lugar onde a gente pode ser feliz. Onde aquele que serve fala, dá licença, eu quero servir. O único lugar onde o doutor serve é na igreja. Porque não importa se você é advogado, se você é engenheiro, se você é médico, professor. Você não coloca isso na conta. Nem as tuas experiências. Não é verdade? Aliás, nós temos um monte de gente aqui que é assim. Nos nossos departamentos está cheio de gente assim. Aliás, gente que trabalha em cargos importantes na sua vida profissional. Mas aqui ele vem, carrega a cadeira, ajuda, monta as mesas. Isso é a liberdade de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Gente que recebeu dentro de si o Espírito de Deus, daquele que é Quírios, Senhor, mas não teve problema de se tornar servo. E o escritor de Hebreus diz que ele não teve como algo vergonhoso ir para a cruz. Nós usamos a palavra ignomínia, ele não teve vergonha disso. Muito pelo contrário, fez por amor. Porque quando a gente ama, a gente não tem essas coisas de vergonha. Quando você diz, eu quero ajudar, não, imagina, você não. Ah, deixa isso para lá, por que não? Essa é a liberdade, só o cristão faz isso. Aliás, o cristão deveria fazer isso. Ô Zé, Zé não. Pastor Zé, pastor não. Bispo Zé, bispo não. Apóstolo, apóstolo não. Deus Zé, ave Zé. Agora sim. Só para nós aqui, irmão. Depois sai na internet e fica para o mundo inteiro. Entra no Facebook. João da Silva. Quando você vai ler o perfil, professor, médico, PhD, coach. Maria da Conceição, advogada, juíza.
Você quer ver alguém que coloca o título na frente do nome? É a desgraça do crente. Ô raça! Ô raça! Que me pela! Apóstolo não sei o quê. Até quando o coitado é diácono. Diácono com D maiúsculo e o C parece que é desse, depois de Cristo. Diácono não sei quem. Eu não estou falando mentira, irmão. Vai ver. Eu te desafio. Eu a profetizo agora. Eu libero essa palavra sobre a tua vida agora, meu irmão. Se tem alguém nas redes sociais que põe título na frente, é a desgraça do crente. Ou gente que tem vontade de ser senhor. Ou gente que tem vontade de olhar as coisas por cima e ter controle. Ou gente que ama ser honrada. Enquanto eu existo para a glória de Deus e eu deveria honrá-lo, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Irmãos, o estudo de hoje, que ele fala para senhores e escravos, eu poderia dizer para você que isso aqui é o ritmo da valsa que a gente dança, viu? É nessa música aqui que a gente dança. É aqui que a gente se relaciona. É desse jeito que a gente se ama de verdade. E é assim que a igreja precisa ser. Gente que entende que sobre todos nós há um Senhor. Que quando eu estou aqui pregando, eu tenho que ter muito temor. Sabe por quê? Porque você tem uma Bíblia igual a essa na sua casa e você sabe ler. E só se você for muito infantil, você vai engolir goela abaixo o que eu digo sem conferir nas Escrituras. Porque até onde me consta, eu não sou a única pessoa com cérebro nesse lugar. E qualquer tipo de relação com o que é espiritual, com anulação da sua razão, é um perigo. Risco de fanatismo. Isso gera morte. Portanto, senhores e servos, todos nós prestamos contas a um mesmo Senhor. Aí, meu irmão, a coisa fica complicada. Porque a maneira como você trata o irmão que está ao seu lado, que você mete o carro na frente para pegar a vaga do estacionamento antes que ele chegue, que você guarda o lugar para ninguém sentar, porque aqui, meu irmão, você está aqui, que essa cadeira é minha, que fui eu que doei para a igreja. O jeito que você trata as tias do departamento infantil que cuidam dos nossos filhos, ou o jeito que as tias tratam os irmãos da igreja quando as crianças estão lá. A maneira como eu falo com a secretaria da igreja, que apesar de estar lá a nosso favor, eles estão servindo a Deus como nós também. A maneira como as pessoas requerem do pastor, ou como o pastor requer da igreja. Essa aqui é a valsa que a gente dança. Todos nós somos servos de um mesmo Senhor. E o nosso convívio é de corpo, que tem um cabeça. Pastor não é o cabeça da igreja. E você não vai ser cabeça. Não, mas eu aprendi que eu não vou ser cauda, eu vou ser cabeça. Aprendeu errado. Esse é um contexto do Antigo Testamento, de ocupação de Israel da terra prometida, com povos que dominavam a terra e não poderiam dominar Israel. Isso é um contexto. Você está lá? Não, você não está lá, você está aqui. E aqui tem Cristo. E Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. Se alguém aqui que não quer mais ser cauda e quer ser cabeça, bem-vindo, vai ocupar o lugar de Cristo. Enquanto isso, se você aceitar o Evangelho, um aqui é cauda, o outro é pé, o outro é dedinho, entendeu? Um é ombro, beijinho no ombro, vai. Nós somos membros do corpo do qual Ele é Senhor. Se nós somos Kyrios, quando alguém olha para nós, já imagina, aliás, se nós somos doulos, servos, escravos, quando alguém olha para nós e fala, você é um doulos? Sou. Imediatamente ele pergunta, quem é o seu Kyrios? Ó, tem um escravo aqui, ó, está fugido, quem é o teu senhor?
Ou tem uma pessoa aqui marcada, ele é um escravo. Você está aqui por... Você fugiu? Quem é o teu Senhor? Que esse mundo que nos arrodeia, que convive com a gente, que temos dentro de nós o Senhor, quando nos conhecer lá fora, veja o nosso coração de servo, imediatamente pergunte: quem é o seu Senhor? Quem te fez assim? Quem que te prendeu? Quem que te ensinou isso? A quem você pertence? Essa identidade que você tem é sua? E essa vontade que você cumpre, de quem é? Quem te mandou fazer isso? A quem você pertence? O maior testemunho que a gente tem, já que a gente não consegue falar com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo nessa cidade, que bom quando a gente puder, fale. Mas quando não puder, faça e viva. Viva o Evangelho de servos, do Senhor que se fez servo. E lute por isso, para que a nossa comunidade seja um lugar sempre leve e agradável. Onde ninguém está brigando para ocupar o lugar de ninguém. Onde ninguém está preocupado se vai ser chefe, se vai ser mandado. Onde ninguém está preocupado se vai ter líder, se vai ser crachá, se vai ser chamado de doutor ou de alguma coisa. Onde ninguém está preocupado e inquieto. Sabe, que fica... Porque precisa ser reconhecido. Não. Onde todo mundo está relax. Relax. Oh, lugar bom de ver. Quem é você? Eu sou o João, aquela é a Maria. Aquele é o Francisco, aquele é o Teodoro, aquele é o Zé, aquele... aquele lá é o fulano, ele canta, aquele lá é o que serve ali, aquele lá é o que prega, mas todos os dons servem uns aos outros. Ninguém é maior por isso. Aliás, eu te aconselharia a vir de quarta-feira. Quarta-feira a gente está falando sobre um assunto que os próprios irmãos aqui escolheram, apesar da gente já ter feito 2 estudos sobre, que é sobre o Espírito Santo, os dons e os serviços. Quarta que vem, nós estamos no Pergunta o que você quer. E vamos falar. Bem legal. Vale a pena. Quando a gente recebe um dom, a gente não se torna senhor. A gente se torna mais servo, porque Deus nos deu para repartir. Deus nos abençoe.